junto dos irmãos aqui desta casa, e esperamos que os bons espíritos continuem conosco, que a gente possa aproveitar esse momento de reflexão para nos harmonizarmos, para a gente poder ficar mais seguros, mais tranquilos, mais asserenados. Eu vou começar nosso trabalho de hoje fazendo a leitura de uma poesia do livro Parnaso de Além Túmulo, do Chico, que traz uma coletânea de poesias, e essa daqui é uma poesia muito bonita, chamada Mensagem Fraterna. Eu sempre gosto de ler essa poesia aqui. Ela diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes chora consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, gratos por a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse ambiente virtual, porém sabedores de que todos os espíritos desencarnados e encarnados que estão conectados com esse momento de reflexão terão êxito na sua missão de buscar o seu esclarecimento, o seu fortalecimento espiritual, reforçar a sua fé, acender a chama da esperança, orar pelos seus entes queridos e também orar pelos seus desafetos, porque o Pai ensinou que o verdadeiro amor ele é incondicional, que nós precisamos orar por aqueles que amamos e por aqueles que temos qualquer tipo de divergência. Afinal de contas, amar apenas aqueles que nós temos próximos não é grande coisa. Nós precisamos mostrar a força do perdão e a capacidade, ensinada por Jesus, da amorosidade e do acolhimento. Pedimos aos espíritos norteadores dos trabalhos dessa casa espírita, a Casa Nosso Lar, que toquem os nossos corações e que permitam, ao final desta reflexão, que a gente possa estar um pouco melhor e, principalmente, poder levar para o nosso dia a dia aquilo que aprendemos aqui. Pai amado, Mestre querido, esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. O tema da nossa reflexão de hoje fala sobre os laços de afeição. E quando a gente fala em laços de afeição, obviamente surge para nós, na primeira oportunidade, o conceito de família, o aspecto familiar, os laços de família que são fortalecidos. E quando a gente fala em laços de família fortalecidos, a gente vai lembrar que a reencarnação ela tem essa característica. A oportunidade que Deus nos dá da reencarnação nos permite ter a certeza de que os laços de famílias não são destruídos, porque eles, durante a reencarnação, no desencarne nosso e no retorno à pátria espiritual e no ciclo que nós vamos ter que obedecer de encarnar e desencarnar, nós seremos sempre fortalecidos. Somos espíritos imortais e, sendo sabedores que somos espíritos imortais, a gente forma grupo, a gente forma família nesse e em outros planetas. Afinal de contas, a casa do Pai tem várias moradas. Então, se a casa do Pai tem várias moradas, eu sou sabedor de que isso é uma verdade inquestionável, certamente eu tenho outros membros da minha família, porque a minha família é universal. A minha família não se limita somente aos meus pais, aos meus filhos, à minha companheira, aos meus primos. Não, a nossa família é bem mais ampla do que a gente possa imaginar. Porém, alguns estão unidos pela afeição, pela simpatia, e eles conseguem estar mais próximos, por quê? Porque eles compartilham algumas inclinações que normalmente a gente consegue se afinizar, que a gente consegue se aproximar. Vale aqui uma observação. Em determinadas situações a gente vai se deparar, e muitas vezes nós já nos questionamos sobre isso. Por que a gente tem tanta afinidade com determinadas pessoas que não são membros da nossa família? Às vezes até nos surpreendemos, considerando que estas relações são mais afetivas do que até mesmo daqueles que fazem parte da nossa família. Sabe por quê? Porque é muito comum nós, como espíritos, procurarmos os espíritos afins, procurarmos aqueles que nós queremos que estejam junto de nós,
aqui no mundo material e também na espiritualidade. E aí, nesse momento, cabe um parêntese para que a gente possa externar a nossa gratidão. Agradecer a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, meus irmãos, ela nos esclarece, ela nos mostra que a morte não é o final, é apenas uma virada de página. Então, se eu sei que a morte não é o final da minha existência, se eu sou um espírito imortal, certamente abre-se a lacuna, abre-se a possibilidade concreta de reencontrar os entes queridos. Então, se eu ficar preocupado em achar que o mundo se limita apenas à existência de uma única vida corpórea, eu vou sofrer muito. Então, a gente fica, em função do desencarne, por exemplo, achando que a separação poderá ser definitiva. Isso não é correto. Por quê? A doutrina espírita mostra para nós o quê? O desencarne é uma separação, mas não é uma separação permanente, ela é temporária. Então, a gente tem que interpretar o desencarne como um até breve, nunca como um adeus. Nós vamos voltar para a erraticidade, como muitos dos nossos entes queridos já voltaram. E se for do nosso merecimento, meus irmãos, a gente vai reencontrar os nossos entes queridos. Existe uma música, eu costumo muito ouvir essa música lá, está falando agora com o Miguel, eu escuto muito uma música do Milton Nascimento, e a nega gosta muito dessa música, que é a música chamada Encontros e Despedidas, que esse grande cantor, esse grande compositor mineiro foi muito feliz nessa composição. E aí toda vida que a gente está ouvindo, a gente assim, isso foi uma psicografia. Essa música ela tem uma letra muito bonita, que eu vou me reservar o direito de comentar aqui com vocês, porque ela retrata esses laços. Eu vou trazer aqui essa poesia, que diz assim: mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. É uma letra maravilhosa que nós espíritas, certamente, quando ouvimos essa música, quer seja na voz do Milton Nascimento, ou na voz da filha da Elis Regina, né? Essas músicas, elas sensibilizam demais os nossos corações, né? É uma música muito linda e a letra, ela traduz a reencarnação. Então, quando a gente ouve uma situação como essa, é muito fácil a gente entender que é comum alguns espíritos conseguirem continuar juntos na encarnação, dentro de uma mesma família, dentro do mesmo ciclo, e após o desencarne, permanecerem juntos no mundo espiritual. Aqui, quando a gente está reencarnado, junto daqueles espíritos afins, junto daqueles espíritos que nós temos laços de afeição muito fortes, a gente consegue trabalhar junto e um ajuda o outro no progresso moral. Eu não sou responsável pelo progresso moral de ninguém, assim como aqueles que estão perto de mim também não são. Mas certamente nós podemos influenciar. Então, se eu tenho essa afinidade com determinado espírito, eu vou conseguir continuar unido com ele pelo pensamento, pela vibração, mesmo que eu venha desencarnar primeiro, ou ele, ou ela. Então a gente conta com esta condição. Por quê? Porque aqueles que são mais adiantados do que nós moralmente, e mesmo que não estejam encarnados nos ajudando, eles nos ajudam intuitivamente, eles nos ajudam nos encorajando, eles nos ajudam deixando com que alguma coisa de ruim não se aproxime de nós. Então a gente tem que entender que essa oportunidade que a gente tem agora da reencarnação não se pode jogar fora. É uma grande bênção. E quando a gente está encarnado, a gente só tem duas opções. Ou a gente dá alguns passos em busca da perfeição, que é o que nós precisamos fazer, é o que nós estamos fazendo agora nessa discussão, nessa reflexão, ou a gente vai estagnar. A gente não pode fazer isso. Mas como é que eu poderia fazer, Vanks? O que é que eu deveria fazer para eu conseguir atingir esse patamar de eficiência moral? Primeira coisa que a gente tem que fazer, isso vale para qualquer um de nós, é fugir das paixões da matéria. Porque quando a gente consegue fugir das paixões da matéria, a gente consegue refazer a nossa escala de valores.
a gente para de pensar em ter e passa a pensar em ser. Buscar viver com amorosidade, procurar trabalhar a resignação, praticar empatia, ser fraterno com os nossos irmãos, olhar para os nossos irmãos de maneira humilde. Isso vai propiciar para todos nós muita harmonia. Quando a gente estiver harmonizado, a gente consegue se fortalecer mais. O fortalecimento que eu falo não é o fortalecimento apenas do corpo físico, mas o fortalecimento moral, porque a gente não pode ser vítima das nossas próprias perturbações, porque nós causamos muitas situações que vêm a desandar o nosso equilíbrio. Quando a gente consegue se afastar das nossas mazelas morais, e a gente ainda tem muitas, todos nós temos vícios, temos paixões da matéria, temos mazelas que a gente traz de vidas pretéritas. Se a gente conseguir fazer isso, o que é que vai acontecer? A gente se liberta, principalmente, de dois venenos, que são o egoísmo e o orgulho. Obviamente, a gente não vai conseguir, em uma, duas ou três reencarnações, se desvincular destas fraquezas que a gente possui. Obviamente, a gente não vai conseguir. Porém, todos nós temos que ter essa convicção. Somos vítimas das nossas próprias paixões, vamos precisar de muitas reencarnações. Aí o indivíduo pode dizer assim, então eu não tenho esperança de melhora. Eu vou precisar de muitas reencarnações para eu poder melhorar o meu patamar evolutivo, para eu poder ter uma ascensão moral. Pois é, meu irmão, é assim mesmo. No nosso progresso não dá saltos, mas, paralelo a isso, a gente pode ficar preocupado com outros aspectos, porque espíritos afins não vão perder a afeição que eles têm por nós. Por que eles não vão perder a afeição? Se os laços que nos unem forem verdadeiros, nenhum motivo vai destruir esse elo, nem o desencarne. Então, quando a gente entende isso, a gente está traduzindo a afeição espiritual de maneira verdadeira, de alma para alma, que vai resistir a tudo. A afeição verdadeira é isso, é aquela que vai conseguir sobreviver às maiores adversidades, quer sejam elas de relacionamento, dificuldades financeiras, enfermidades no seio familiar. Então, essa afeição verdadeira, ela consegue sobreviver a tudo, até a destruição do nosso corpo, porque a gente vai desencarnar, e mesmo desencarnado, aquele elo verdadeiro continua existindo. Os seres que se unem aqui na Terra só pelos sentidos já estão resolvendo a sua futura vida. Por quê? Porque os seres que se unem na Terra pelos sentidos, ou seja, pela amorosidade, pelo sentimento verdadeiro, eles vão ficar próximos até na erradicidade. Agora, aquelas relações que a gente vê, muitas vezes, firmadas aqui no plano material, que não tem laço de afeição, elas não perduram. Sabe por quê? Elas não têm uma causa que consiga sustentá-la. Então, aquelas relações firmadas aqui na Terra, que não tem nenhuma amorosidade, elas vão conseguir literalmente acabar no desencarne ou até antes deste. Então, o que é que a gente precisa entender? Existem laços, existem relações que as afeições são permanentes. Esta até a erraticidade. As afeições carnais, elas vão findar aqui. Por quê? Porque a única causa que existe está aqui no planeta Terra. Mas que causas são essas? Meus irmãos, são muitas. Por exemplo, as relações que são pautadas porque o indivíduo é muito bonito. Então, ou ela é muito bonita, a atração física somente. O poder, né? Eu vou me aproximar do fulano ou da fulana em função do poder. O status que eu vou ganhar se eu mantiver uma relação com esta pessoa. O dinheiro que eu vou obter se eu tiver uma relação com esta pessoa. Então, tem uma série de interesses que são causas que provocam afeições carnais e que não têm sustentação moral. Então, elas vão deixar de existir. Se essa causa deixou de existir aqui no mundo material, como, por exemplo, a beleza, a gente envelhece. A gente envelhece, é da natureza humana. A gravidade vale para tudo, até para o nosso corpo físico. Então, o que é que acontece? Quando acaba a beleza, vai deixar de existir o relacionamento? Então, não existiu um relacionamento verdadeiro. Essa causa material que deixou de existir acabou com o relacionamento. Esses laços de afeição eram inexistentes. Então, o que é que a gente precisa fazer? As pessoas que pensam desta maneira, nada representa uma para a outra. Então, a gente não pode negar. Certamente, todos nós temos algumas preferências. Nós nos afinizamos mais no trabalho com determinadas pessoas, nós temos mais afinidade com um irmão do que outro irmão, nós temos mais aproximação com um vizinho do que outro. Isso é normal. O que a gente não consegue entender é que muitas vezes a gente não suporta outros espíritos que não fizeram nada para nós. Aspas. Como não fizeram? Vamos esquecer
então, que existem vidas pretéritas. Então, se existiram vidas pretéritas, alguma situação de desconforto ou de divergência tem um motivo em vidas anteriores. Aí o Criador entra, né, de maneira categórica, com a sua capacidade imensurável de nos dar oportunidade. Ele vai nos permitir a união com aqueles espíritos que a gente não tem algum afeto. Lá no mundo espiritual, se nós formos merecedores desse planejamento, iremos voltar juntos. Nós iremos voltar com os espíritos afins. A também possibilita, paralelo a essa situação, estarmos aqui juntos nos nossos desafetos sob o mesmo teto, no seio familiar. Marido, irmãos, pai e filho, pai e filha. Então é uma situação interessante porque o Criador ele permite isso. E a justificativa para a gente receber esses espíritos, você pode dizer assim, de que adiantou? Eu fui um bom espírito, eu agi na seara do bem, eu tentei ser uma pessoa de bem, e o Criador me apronta no planejamento espiritual, vim com um desafeto meu. Parece até estranho aquele sujeito, ele parece que caiu dentro da nossa casa, caiu de paraquedas, é como se fosse um estranho no ninho. Aí a gente vai parar um pouco, vai refletir, obviamente, e vai entender o quê? O propósito divino. Eles servem para nós. Esses desafetos servem de prova para uns, servem de meio de progresso para outros. Então, o propósito de Deus, o propósito divino é o progresso moral. De quem? De todos. O progresso moral daquele sujeito que é menos evoluído moralmente, porque ele vai conviver num seio familiar que possa dar exemplos, que possa lhe dar motivos para a mudança de postura, a mudança de comportamento, a boa conduta, visualizar, o viver, o conviver com pessoas de bem, bons espíritos, vão conseguir dar esta pitada na postura desse mais endurecido. Nós, na condição de bons ou maus espíritos, vamos ter essa oportunidade. Os bons espíritos, por sua vez, paralelo a essa situação, terão a oportunidade de ajudar. Então, a ajuda que nós damos é um exemplo. A ajuda que nós damos é o acolhimento, a ajuda que nós damos é a empatia. Então, a gente tem a oportunidade de mostrar para os nossos inimigos do passado que nós temos outra postura. Se aquele nosso desafeto do passado começa a conviver conosco e percebe que nós estamos vivendo na seara do bem, que a gente procura parar todas as arestas, que a gente tenta eliminar as antipatias, que a gente consegue conceber dentro da amorosidade do acolhimento, aquela vida pretérita difícil. Ou seja, eu vou eliminar uma antipatia lá do passado. Esses espíritos em estágio evolutivo que a gente está citando aqui, eles podem, portanto, encarnar na nossa família. Por quê? Porque a nossa família não é somente pai e mãe, a nossa família é universal. Então, se todos nós somos filhos do mesmo pai, a gente vai ter oportunidades de estar sob o mesmo teto. O Criador ele vai nos amar incondicionalmente e vai nos amar ainda mais de descobrir que nós temos esta capacidade de perdoar. Nós temos essa capacidade de acolher. Então, se Deus nos ama, e Ele nos ama incondicionalmente, Ele também acredita que cada um de nós vai atingir uma perfeição relativa. E a nossa perfeição relativa se constrói nas adversidades. A gente aprende na dificuldade, a gente aprende no momento de raiva, a gente aprende no momento de decepção, a gente aprende no momento que os nossos sonhos podem ter sido frustrados ou algum planejamento nosso tenha saído diferente do que nós queríamos em função de alguém que resolveu propositadamente ou não interferir de forma negativa. A gente não pode se desesperar. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos protegidos. O grande problema que eu vejo, meus irmãos, é aqueles que não acreditam no que a gente está conversando aqui. Você já pensou como deve ser difícil para uma pessoa que não acredita na reencarnação? O que é que pode passar na cabeça de um indivíduo que desacredita da reencarnação? Como é que deve ser padecer desacreditando, né? Por que é que acontece determinadas coisas? Se eu não acredito na reencarnação, eu não encontro resposta. Como deve padecer aquele sujeito que não acredita na pré-existência da alma? Como deve padecer aquele que acha que a vida ela é fixada a uma única existência? Vai procurar respostas, como todos nós. Mas não vai achar. Por quê? Porque agir assim é negação de todo o progresso da humanidade. O Evangelho nos mostra isso categoricamente em todas as suas páginas. Nós estamos numa grande escola, nós estamos num grande hospital. Então essas pessoas deveriam parar de tanto negacionismo, de achar que não existe a reencarnação, de achar que não existe a proteção divina, de achar que não existe
o mundo que a gente vai ter como nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. A primeira coisa que eles entender é que o nada não cria. Isso é uma verdade incontestável. O nada não cria. Então qual é o grande erro? Se eu conceber que só tem uma vida, e eu achar que concebendo uma única vida vai acabar tudo no momento da minha morte. Existe também um grupo que erra muito, que concebe uma única vida, mas acredita na vida após o desencarne. Porém, como é que eles encaixam essa forma de entender? Que vai ter uma única vida, os bons vão para o reino dos céus, e os ruins ou maus vão para o inferno eterno. Tem alguns até que definem o tipo de pedra que usa, a temperatura que vai ser submetido. Esse grupo que fala isso diz acreditar em Deus, né? Diz, eu acredito em Deus. Então, quando morrer, ou eu vou para o céu se eu tiver sido um bom filho, ou eu vou para o inferno se eu tiver sido um pecador. Bom, se você acredita nisso, é porque você realmente não acredita em Deus. Por que não, Vanks? Porque quem acredita em Deus não pode discutir e não pode questionar a capacidade de Deus nos perdoar. Deus, ele tem a capacidade de perdoar um filho, assim como nós perdoamos os nossos. Nós que somos falíveis, perdoamos os nossos filhos. Imagina Deus, absolutamente bom, soberano, justo. Então, esses que acreditam em Deus dessa forma, eles anseiam um pai vingativo. Eles não querem um pai soberanamente bom e justo, eles querem um Deus vingativo. Parece que ainda estão vivendo no Antigo Testamento. Acreditar nisso é uma forma errada de romper os laços de família. Quando a gente pensa desse jeito, os laços de afeição são comprometidos. Não ficam separados para sempre do nosso ente. Nós não vamos ficar. Todos que se amam aqui na Terra, na erraticidade, vão se aproximar. Se aproximam os espíritos afins e ambos se aproximam de Deus. Porém, a gente não pode esquecer uma coisa, a gente é muito falível, né? A gente continua errando, a gente continua ainda numa fase de aprendizado, essa prática pedagógica no planeta Terra vai continuar. Alguns podem até retardar o adiantamento, porque a gente fica bravo, né? A gente reage de maneira inadequada, mas eles são colocados na nossa vida como um instrumento de crescimento. Pode acreditar. Acredite nisso. Ao invés de você querer eliminar o seu desafeto ou aquele que te causou um problema, acredite que ele foi colocado no seu caminho, ou no meu, para fazer com que a gente possa crescer. Uma coisa é certa, nós nunca vamos estar sozinhos. A gente sempre vai ser ajudado, a gente sempre vai ser amparado por aqueles que nos amam. Vanks, eu não tenho mais alguns entes queridos comigo. Não fale isso. Ele está com você até hoje, ela está com você até hoje. Não está materialmente, mas você não pode esquecer que a relação entre o material e o espiritual é muito maior do que a gente possa imaginar, não é mesmo? Então, a reencarnação, ela permite isso. Ela permite existir solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. Um ente querido nosso que desencarnou, lá de onde ele está, ele não vai interferir diretamente, mas ele vai nos dar um apoio que for possível, que nós fomos merecedores. É essa solidariedade que a gente está falando entre encarnados e desencarnados que fortalece os nossos laços de afeição. Paralelo aos laços de afeição, deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora para não me adiantar demais. Para os laços de afeição, a gente tem que ter entendimento que existe 4 alternativas para nós pós-morte. Como assim, Max? O Evangelho chama isso de futuro de além-túmulo. 4. Primeira, não vai acontecer nada. Quem acredita nisso? Os materialistas. Morreu, acabou. Existe a doutrina chamada doutrina panteísta que acha que vamos ser absorvidos literalmente pelo todo do universo, né? E aí existe também aqueles que são adeptos de determinadas religiões ou doutrinas da igreja que vão conservar essa individualidade. Temos uma única vida, nós vamos morrer, dependendo do nosso comportamento, ou vamos ficar eternamente no céu ou ficarmos eternamente padecendo no inferno. Essa é mais uma vinculação ou uma alternativa que nós temos. E a quarta alternativa, que é a que a gente acredita, que a gente crê, é a que conserva a nossa individualidade, que permite nos progredir, que a gente pode crescer como espíritos imortais. Então essa é a doutrina espírita. Porque a doutrina materialista e a doutrina panteísta, o que é que elas fazem com a gente? Dizem que acaba tudo com a morte, então, e um findar os laços de família. Lá na igreja, na doutrina de determinadas igrejas, o que é que acontece? O que a gente vai ter nessa situação é a possibilidade de se rever, porém, se a gente estiver no lugar certo. Eu gostaria muito de me encontrar com a nega, que é a minha companheira, no pós-morte. Depende. Se ela for para o céu e você for também, vocês se encontram. Se ela for para o céu e você for para o inferno, acabou. Não vão se encontrar nunca mais. Isso é um absurdo.
mas isso é vendido literalmente como verdadeiro, e muitos acreditam. Então, a gente precisa parar de fazer esse tipo de colocação, de circunscrever, de limitar lugares, né? Esse é o paraíso, esse é o inferno. Essa última alternativa que nós citamos, que é a doutrina espírita, essa é que é a mais racional, porque a doutrina espírita ela é consoladora, ela esclarece, ela fortalece a nossa fé. A doutrina espírita ela comunga com a gente o quê? A pluralidade das existências, o progresso moral. A gente vai e volta muitas vezes com uma música Encontros e Despedidas, que eu li para você aqui do Milton Nascimento. O trem que vai é o trem de partida é o trem de chegada. Então a doutrina espírita nos mostra isso. Nós vamos poder continuar com as nossas relações, com os nossos espíritos afins, com aqueles que amamos, os laços de família, ser fortalecidos na nossa relação verdadeira, e nem o desencarne nos separará. Porém, a gente tem que analisar o seguinte: quando a gente está dentro dessa circunstância de laços de família fortalecidos, o ambiente familiar fica muito tranquilo. Mas nós vivemos hoje numa sociedade doente, enferma. E a gente sabe que quando a sociedade, que tem a sua principal estrutura, que é a família, está sendo alvo incondicionalmente de limite, vamos dizer assim, de tentativas de quebrar a sua fortaleza, a gente tem que ficar atento. Nós precisamos muito, a gente precisa resolver alguns conflitos familiares que surgem na nossa vida. Por quê? Porque família é base, ela é uma base que serve para qualquer sociedade. A família fortalecida é uma base de qualquer sociedade, assim como a família fragilizada destrói qualquer nação. Então, quando a gente fala em família, nesse aspecto que a gente está citando aqui, a gente vai ser mais pontual. Vamos falar um pouquinho no grupo doméstico, vamos falar da família universal. Sem equilíbrio nas duas, nós não vamos pedir uma sociedade equilibrada. Toda vez que a família se enfraquece, o que é que acontece? A sociedade mergulha em conflitos. O que me entristece muito é encontrar algumas lideranças políticas, algumas lideranças religiosas, saindo em defesa da família, mas no discurso, porque na prática são totalmente alheias ao que verdadeiramente significa a manutenção do núcleo familiar. Aqui na Terra hoje a gente tem muitas agressões aos núcleos familiares, né? A gente tem muitos transtornos, muitas frustrações, tem decepções que ficam tomando a mente das pessoas. As pessoas não vivem mais com um ambiente muito saudável. Por quê? Porque está todo mundo aturdido, né? Estamos lá e para cá. Muitos de nós vamos deixando de ser envolvidos pelas paixões da matéria, pelos prazeres. Aí o que acontece? A gente se envolve em energias muito densas. E quando a gente se envolve em energia muito densa, é como se a gente tivesse caído dentro de um pântano. Fica investido isso. E aí quando a gente investe nessa condição, a gente vai sofrer. Porque quando a família não está fortalecida, o que vai acontecer? Os relacionamentos vão falir. Em qualquer aspecto. O pai com a mãe, o pai com o filho, o irmão com a irmã. E aí a gente vai conseguir descobrir isso com o passar do tempo. O que a gente vê muito? Eu trabalho com jovens a minha vida inteira. E o que a gente percebe? Os jovens hoje estão infelizes. Por que eles estão infelizes? Porque eles ficam tentando encontrar os seus objetivos, os seus sonhos no mundo material. Ao invés de ensinarem para estas crianças, para esses adolescentes, precisam ser pessoas de bem, eles precisam levar o lado espiritual adiante, de fortalecer o ser em detrimento do ter, o que eles fazem? Ficam colocando na cabeça desses jovens somente as conquistas materiais. Você tem que ser isso, você tem que ter aquilo, você tem que ocupar determinado lugar. E esse jovem que está infeliz porque ele não está conseguindo construir esses sonhos, ele vai romper limites. Como? Na desobediência, nas festas proibidas, no consumo exagerado do álcool, na velocidade excessiva dos veículos. Então, isso está acontecendo. Mas não é problema só na família. Sabe por quê? O adulto também gera problemas. Porque ele vai tentar substituir dentro dele a qualquer custo alguma coisa que não satisfaz. Aí ele vai buscar em qualquer outros instrumentos não indicados afogar suas mágoas. Os velhinhos do mesmo jeito. Quando os velhinhos estão diante das facilidades, eles não têm mais nada para lutar, eles não precisam mais fazer de nada, já estão com os dias mais avançados, eles começam a se deprimir. Sabe por quê? Porque eles podem se lamentar assim: nossa, eu deveria ter feito isso, ter feito aquilo, de meu tempo com isso, com aquilo. Você percebe, ó? Problemas nos jovens, problemas nos adultos, problemas com os velhos. Está um grande conjunto de nó, que é um engodo. A família passou, parece, a viver num campo de batalha. Parece que existem lutas diárias. E aí aparece um monte de falsos profetas na nossa vida, né? Aparecem pseudo-sábios querendo mostrar o que deve ser feito, né?
esses sujeitos aqui são hipócritas. Eles apontam um caminho de ocasião. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas são tudo um bando de aberrações. São os desvarios que alguns líderes religiosos e alguns que se vestem sob a manta de proteção daquilo que se diz que é certo, mas que não tem amorosidade nenhuma com a família. E a gente vê isso se repetindo. A luta das gerações vai acontecendo. De conflito entre pai e mãe, entre filho, entre mãe e filho, sempre existiram. Por quê? Porque os jovens, eles vivem um momento diferente dos nossos. Aí, quando você vai conversar, eu já disse a mesma frase que eu escuto hoje, no meu tempo. Pois é, agora a gente usa mesmo, parafraseando o Renato Russo, né, na sua música Pai e Filho, mas não é a música Pai e Filho que eu queria, não. Eu tenho um livro aqui de um escritor russo, Turgenev, esse aqui, ó, Pais e Filhos. Aqui nasceu em 1818. É um livrinho pequeno da editora Itatiaia, maravilhosa, tá? Ele mostra pra gente que naquela época já existiam esses conflitos, olha lá, 1800 e alguma coisa. Já existia um conflito envolvendo pais e filhos. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa dialogar, precisa conversar. Porque esses que você viu na sua adolescência, na sua fase adulta, como eu, aqueles que eram líderes, que eram relação que a gente tinha, esperança de sociedade, eles envelheceram e transformaram tudo que a gente sonha em pesadelo. Porque eles chegaram ao poder, por exemplo, e não se modificam. Aí eu vou citar de novo um grande compositor. Eu citei o Milton Nascimento agora há pouco, eu vou citar um que é o Belchior, que ele fez uma música, que o nome dessa música era Paz, e mostrou pra gente isso, né? Que muitos que estão agindo hoje, que a gente achava que seria uma solução, não são. Tem uma frase dele que diz assim, vê se eu me lembro aqui. Hoje eu sei que quem me deu ideia de uma nova consciência e juventude está em casa guardado, como é que é? Está em casa guardado por Deus, contando o vil metal. Ele termina assim, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, quando a gente escuta uma letra como essa, a gente reflete. Por quê? Porque isso aqui tem tudo a ver com o nosso equilíbrio espiritual, laço de afeição. Quando a família está assim, os laços de afeição ficam comprometidos. Então, a gente tem que ir um pouco mais, a gente tem que tentar reconstruir esse ambiente saudável da família. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não cuidar das nossas famílias, ninguém vai cuidar. Se a gente não ficar atento, dentro da família, ser produzido sentimentos amargos, nós vamos encontrar filhos rebeldes, vamos encontrar marido e mulher desiludidos um com o outro. Todas essas observações que a gente fez aqui é para destacar que a família vem sobrevivendo a muitos golpes. E se a gente tiver fortalecido os laços de afeição, a gente vai conseguir sair dessa situação. Difícil, não percebe muitas vezes que a gente foi feito para viver em família. Nós fomos feitos para viver. É um pré-requisito para a gente crescer moralmente, porque a gente tem que conviver com as diferenças, com as adversidades. Se a gente não fizer isso, a gente vai dar dando um sinal de patologia. Como assim? É um transtorno. Eu não quero ninguém, eu quero viver sozinho, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero conviver com ninguém. Não é por aí. A nossa constelação familiar, ela não desaparece da sociedade terrestre. A gente encarna e desencarna e ela continua existindo. Em muitas famílias a gente vai encontrar alguns fatores que desequilibram essas famílias, mais voltado para quem? Para os próprios indivíduos que a formam. Alguns indivíduos muito imaturos ou muito autoritários, eles começam a descarregar dentro do seu familiar todas as suas frustrações, os seus tormentos, eles deixam os mais indefesos submetidos a uma pressão enorme, né? É o pai que desgarra para cima do filho menor, uma criança ou um pré-adolescente, todas as mágoas do seu trabalho, as suas decepções, todos os seus sonhos que não foram concretizados. A gente precisa olhar isso com mais clarividência, a gente precisa gerar um equilíbrio familiar. E os laços de família, os laços de afeição são capazes de poder resolver essas situações. Porque, assim, o que gera desequilíbrio para dentro de nós, gera desequilíbrio para aqueles que estão orbitando ao nosso redor. Quem não consegue amar aquele que convive com ele mesmo, dificilmente não conhece. O universo ele vai apresentar um comportamento de uma maneira ampla, de harmonia ou desarmonia. E nós fazemos parte desse universo. Nós temos a nossa contribuição, nós temos a nossa participação. Família, portanto, é um núcleo de aprimoramento espiritual. A gente precisa aprender isso. A gente vai estar diante de uma solução que é equilibrar a família, mas não é tão fácil. Mas aí a gente vai socorrer todas essas famílias
Dentro de quem? Dentro dos ensinamentos da doutrina espírita. A doutrina espírita ela é tão fortalecedora, ela é tão esclarecedora, e ela nos acolhe tanto que ela traz uma receita para cada tipo de problema. Eu trouxe uma frase aqui que diz assim, ó: felicidade humana está na razão direta do cumprimento da lei de Deus, que ela é eterna e imutável, como o próprio Deus está lá no Evangelho. Então, o nosso desafio qual seria? Conhecer as práticas que nos levem ao compromisso com as leis divinas. E quando a gente fala que quer compromisso com as leis divinas, queremos ter Jesus como nosso modelo e guia, queremos obedecer os ensinamentos do Pai, a gente tem um lugar para começar, no ser familiar. A gente pode até, a despeito de fazer algumas justificativas de que não conhece, de que nunca ouviu falar, mas aí a doutrina diz assim, ó, não viu essa história, porque as suas leis divinas, que são de todos nós, estão na sua consciência. A dificuldade que a gente tem para enxergar isso, né, de identificar essas necessidades ou de compreender, é porque nós somos muito imperfeitos moralmente, imperfeitos espiritualmente também, né? Nós somos imperfeitos e a gente não sabe nem, muitas vezes, distinguir o que é o bem e o mal. Não, vamos, todos nós temos essa capacidade. Sim, nós temos capacidade de discernimento, mas se estivermos envolvidos, se estivermos submetidos a influências espirituais, às vezes a gente não enxerga isso. E como é que a gente aprende isso? O aprendizado que a gente precisa, ele vai ser adquirido ao longo das nossas inúmeras nações. Os nossos estágios na espiritualidade. Por quê? Porque o que a gente precisa fazer é aproveitar o nosso momento aqui na Terra, aproveitar o nosso momento no mundo espiritual. Tem uma frase muito legal lá no Evangelho que diz que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Tá? E o mal, Vance? Bom, o mal é tudo que se afasta dele. É isso que a gente tem que lembrar. A gente precisa agir de acordo com os princípios da moral, a gente tem que agir dentro das regras do bem proceder. Homem procede bem quando faz tudo pelo bem dos outros, aprendendo a cumprir as leis de Deus, aprendendo a se doar. O que a gente vive hoje possui um vínculo com o passado e, certamente, um vínculo com o futuro. Por quê? Essa verdade incontestável é porque nós iremos armazenar aquilo que nos serviu de melhor. Nós poderemos crescer, fazer tudo pelo bem dos outros, é um aprendizado. Isso é demonstração de conhecimento moral, conhecimento e elevação intelecto-moral. Isso é que vai nos impulsionar. Mas a gente está vivendo ainda muita situação de egoísmo, de falta de fraternidade, de desamor, pensamento negativo, desesperança, frustração. Nossa, quanta coisa, quanta dor. É porque a gente está vivendo um momento há 2 anos que contextualiza isso. Mas a gente precisa quebrar esta frequência, a gente precisa contribuir de alguma forma. E o que é que a gente poderia fazer? Vamos educar os nossos sentimentos, vamos através da dedicação, do esforço, do trabalho no movimento espírita, dentro de qualquer trabalho social, se você não é espírita que está me ouvindo, a gente pode ajudar. Nesses momentos a gente pode descobrir se a gente pode superar realmente as provações que foram colocadas para nós, os desafios que são revelados a cada dia. Se você acha que a espiritualidade tem um trabalho incessante, você está com a razão. Por quê? Porque as provações que a gente conhece são tanto nos planos existenciais, tanto no plano material quanto no plano espiritual. A gente se assemelha a uma corrida de obstáculos na nossa vida, sabe? A gente tem que estar saltando o tempo inteiro. Quem acreditar que esses problemas que a gente tem na nossa vida são castigos ou punições, como os judeus achavam que era, é um equívoco. Porque Deus é soberanamente justo, Ele é bom, Ele é misericordioso. Ele não pensa em nos punir. Deus não faz isso, Ele não se fundamenta em preceito teológico, né, aquelas coisas arcaicas, que não é quem é Deus, é o que é Deus. A sabedoria dessas leis, ela vai permitir que a gente nunca mais duvide da sua justiça e da sua bondade. Às vezes, quando a gente está num momento difícil, a gente até usa questionar Deus. Eu passei por uma catástrofe, minha família está doente, minha situação é difícil, Deus não olha para mim. Não fala isso. Percas, resultados de sofrimento são parte integrante da nossa existência. Se hoje estamos aqui nesse planeta, passando sob essa aflição do peso da pandemia, isso tudo tem um porquê. O Criador não ia deixar a gente sofrer sem a necessidade que esse momento se revela. Tudo é providência divina. A gente não nenhum momento desmentir a vontade do Pai. A gente tem que se afastar dessa ideia, né? Porque no momento que eu achar que não é pela vontade do Pai, isso é um capricho meu. Eu não posso agir dessa forma. Se nós estamos designados a passar por essas coisas têm uma razão de ser. Aqui no globo terrestre, tudo que existe está submetido às leis divinas. A Terra progride,
nós progredimos, a Terra transforma se nós nos transformamos, e moralmente, pela depuração do nosso espírito, a gente vai conseguir desencarnar de uma maneira melhor. Precisamos progredir moralmente para quê? Para a perfeição relativa fique mais perto de nós. Fisicamente, a Terra tem sofrido transformações. A Terra se torna habitável para cada um de nós. À medida que a gente se aperfeiçoa, também vai se aperfeiçoar. Moralmente, a humanidade vai progredir? Vai ter que usar mais a inteligência, vai ter que usar mais o senso crítico, a moral, ser desapegado às paixões materiais. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai lembrar do que o Kardec nos ensinou. Aquelas situações que a gente está vivendo hoje, que tem muito a ver, essas situações de destruição, elas vão acontecer. Mas ela faz parte do nosso desenvolvimento intelectual, moral, crescimento, porque isso existe, mas tem uma razão. Pandemia hoje, que é uma doença infecciosa, que se espalhou pelo mundo todo, que nos assusta, que aliviou um pouquinho, que aumentou o número de casos de novo, não é a nossa primeira calamidade, né? A gente já foi vítima de varíola, de gripe espanhola, de cólera, de peste bubônica, de um monte de tragédia que atingiu a humanidade e a gente conseguiu passar por isso. Isso é evolução. Não tem nada de punitivo nessa história. Não tem nada de ação demoníaca, não tem nada a ver com religião. Emmanuel, em certa feita, esclareceu que é possível avançar acima dessas dificuldades, porque os problemas são circunstanciais de local e tempo. E é isso que a gente tem que fazer. O momento atual exige de cada um de nós essa reflexão, esse discernimento. Vamos fazer isso, procurar o amigo celeste, pedir a Jesus que nos acompanhe, convidar Jesus para dormir na nossa casa, para pernoitar na nossa casa hoje. Nós precisamos de refúgio, pessoal. A gente precisa de refúgio de paz, de segurança. Se a gente não fizer isso com o nosso lar, os laços de afeição, os laços familiares, eles são comprometidos. Vamos filtrar mais os nossos sentimentos, não vamos deixar a raiva de conta do ambiente que a gente vive, nem da nossa família, nem do nosso trabalho. Vamos evitar pensar de tristeza, desesperança. Nesse momento, a gente tem que evitar esse tipo de pensamento, porque a ação dele, ela vai se dar pelos nossos bons pensamentos. O mundo todo em doença e coisas ruins. Certamente o resultado não vai ser bom. Na escassez que a gente vive, na dificuldade que a gente vive hoje, a gente precisa de resignação e de esperança. Essa deve ser a nossa bandeira. Eu vou encerrar agora pedindo ao Miguel que faça a nossa oração final, né, meu amigo? Com certeza, Max. Opa. Com certeza a gente faz. Então tá. Então convido a todos mais uma vez a que elevemos os nossos pensamentos ao Mestre e amigo Jesus, aos nossos amigos e benfeitores espirituais que conosco caminham nesta jornada. E a eles agradeçamos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, buscando um pouco mais de compreensão dessas leis que nos regem a vida. E que possamos nós, Senhor, a cada dia, buscarmos em nosso íntimo, entregarmos aquilo que trazemos de melhor para as nossas existências, buscando nesses laços que nos unem aos nossos amigos espirituais, aos nossos familiares, o reforço dessa união, para que sejamos a cada dia um pouquinho mais felizes e que Jesus nos ampare, os nossos protetores espirituais nos auxiliem para que consigamos caminhar, trilhar este caminho. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Miguel, obrigado por mais essa oportunidade. Adoro vir aqui. Eu é que tenho que agradecer, Vanks. Todos nós temos que agradecer essas suas palavras que nos auxiliam. E abrindo aí, ó, para todo mundo, quem quiser, aqueles que quiserem abrir o microfone e falar, estejam à vontade, tá? Se não quiser abrir o microfone, tem o chat que pode escrever aí que a gente vê o que está acontecendo. Boa noite, César. O César escreveu ali. O César escreveu ali. E o Google também escreveu que tem 10 minutos para acabar. Ai, ai. Boa noite, Janice, Dona Maria, a Márcia. Boa noite, obrigada, Vanks, obrigada, Miguel. A nega tá passando aqui, sabe o que ela tá falando para mim? Você fala demais. Você fala demais, a nega tá dizendo aqui para mim, Miguel.
Não sou eu, não, eu sou só um carteiro. É só Não um somos nós que carteiro, falamos, né? não. É, Tá certo. Às vezes a gente exagera um pouquinho nas palavras, é. mas tudo bem. Faz parte, é aquilo que nós precisamos, né? Maír também está agradecendo aí, Vanks, no chat. Maír, Janice, a Márcia Matone, agradeceram todos. Né? Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos unidos. Boa noite, Maír, boa noite a todos nós. Boa noite a todos, um ótimo final de semana, vamos nos cuidar. Fiquem com Deus. Até a próxima, Vanks. Muito obrigado. Eu que Gratidão. agradeço, Miguel.